Vamos falar sobre um assuntozinho que tem gente que acha difícil e vocês vão ver que é muito fácil em função das regras simples que existem sobre ele. Primeiro vamos tentar entender o que é isso aí. Isso aí é algo que existe na língua portuguesa e que consiste na fusão de dois As. Esse A normalmente é uma preposição, sempre é uma preposição, mais um artigo. Agora pode ser um A mais outras coisas. Normalmente é um A, preposição mais o A artigo. Sempre que você tiver isso, você vai ter o fenômeno da crase se você tiver esse cenário. Que cenário é esse? De um lado, uma palavra que peça essa preposição, porque como eu disse, a preposição é obrigatória, e do outro lado, uma palavra que aceita o artigo feminino. O que significa dizer que a crase é eminentemente um fenômeno que ocorre com palavras femininas. Você vai encontrar um ou dois casos raros de crase antes de palavra masculina, mas já nós vamos ver isso aí. Toda vez que você tem um regente que pede preposição A e uma palavra feminina que aceita o artigo a fusão desses dois As é representada por esse A com acento grave. Uma curiosidade que pouca gente sabe, já se escreveu assim, ó. Legal? Já se escreveu em português assim. Depois algum cara inteligente falou, peraí, para que bota os dois? Vamos botar um A só. Ué, mas como é que vai saber? Bota esse acento. Foi meramente uma questão de acordo entre gramáticos. Então, quando eu chego e tenho uma frase como essa, vou à festa, eu sei que ela tem que levar o acento grave de uma maneira muito simples. Usando a regra das regras, troca-se a palavra feminina por uma palavra masculina de mesma categoria gramatical. É só isso que você precisa guardar. O mesma categoria gramatical. O que o Guido quer dizer com isso? Se aqui eu tenho um substantivo, eu vou trocar por substantivo. Pronome eu troco por pronome. Numeral eu troco por numeral. Se na hora que eu faço a troca da palavra feminina pela masculina, o A se transforma num AU, é porque esse A que está aí tem dois As. Então significa que eu tenho que botar o acento grave indicativo de crase. Dica: aquele desenho que apareceu ali vai me acompanhar praticamente a aula toda. Ele é que vai determinar quando eu devo botar o acento grave indicativo de crase. Esse é o primeiro caso, essa é a regra mais genérica que eu tenho. Quero saber se vai acento, troca a palavra feminina por masculina de mesma categoria gramatical. Se o A virar AU, o acento é obrigatório. Toma só cuidado para não cometer essa besteira. Você pega a frase escrevi a ela, troca por escrevi ao rapaz e coloca acento em a ela. O que você errou? Não é a mesma categoria gramatical. Que tipo de palavra ela é? Pronome? E o rapaz, substantivo. Não é isso que eu falei. Da próxima vez que você tiver um escrevi a ela, você vai trocar pronome por pronome. Escrevi a ele. Tudo bem? Note que o A aí não virou AU. Se o A não virou AU, não vai aparecer o acento e agora sim a frase está certa. Outra coisa legal que essa regrinha faz é diferenciar para você uma coisa que se apanha um pouco. Artigo e preposição. Esse A é o quê? Um artigo ou uma preposição? Claro. Se fosse artigo, esse A tinha virado o quê aqui? O. Ele tinha virado O. Como ele se manteve um A, é uma preposição. Esse primeiro caso tem uma regra secundária. Essa regra secundária, ela é curta, ela serve para poucos casos, mas ela é boa. Vale a pena a gente saber. Você vai aplicar essa regra secundária quando você estiver frente a nomes de lugar. Por exemplo, quando você tem isso aqui, ó. Ocorre que existem nomes de lugar que admitem artigo, por origem, e outros que não. Para você não ter que decorar os que pedem e os que não pedem, um amigo meu chamado José Renato, na década de 70, inventou essa regrinha. Essa regrinha que esse cara inventou, hoje o Brasil todo usa, é um barato.
Se voar e volto dar, crase A. Se voar e volto D, crase para quê? Mas você só vai aplicar essa regrinha quando, de um lado, você tiver um verbo que pedir preposição A. Todo cara que vai, vai. A. E do outro lado, nomes de lugar. Pode ser nome de país, nome de estado, nome de cidade. Aí você aplica a regrinha, ela funciona com uma barbaridade. Quer ver? Se eu vou à Polônia, eu volto. Ora, se eu voar e volto dar, crase A. Já se eu vou a Cuba, eu volto. De Cuba, se eu voar e volto D, crase para quê? Não vai crase com Cuba. Se eu vou à Bahia, eu volto. Da Bahia, crase A. Se eu vou a Santa Catarina, eu volto. De Santa Catarina, crase... Opa! Crase para quê? Pegaram bem o que eu falei? Legal. Qual é o único perigo? O único perigo é você pegar isso aqui, fazer, se eu vou à Argentina, eu volto da Argentina e botar o acento. O que é que você errou? Você não observou o lado esquerdo. Ó, sempre olhando os dois lados, tá? Não é só o nome de lugar. Isso aqui é tão importante quanto o nome de lugar. Aqui eu vou aplicar a regra do Zé, porque eu tenho um verbo que pede preposição A e nomes de lugar. Aqui não. Aqui eu não posso aplicar a regra do Zé. Por que eu não posso? Porque eu não tenho um verbo que pede preposição A. Ora, se eu trocar Argentina por uma palavra masculina, eu percebo na hora que não vai crase. Quem visita a Argentina também visita, falem. O Brasil pode tirar o acento de lá, porque o A não está virando o A aí. Tá legal? Tudo que eu vou mostrar hoje é muito fácil, mas muito perigoso. Você tem que usar exatamente como eu falei. Não, aí eu não me preocupo que Estados Unidos é masculino. Nunca vai acontecer o fenômeno da crase aí. Certo? Vamos lá. Uma dica. Se eu vou a Roma, eu volto? Se eu vou a Roma, eu volto de Roma. Não vou pôr crase, é ou não é? Agora, você quer pôr um acento? Dá uma qualidade a Roma. Mas você vê como essa regrinha boa? Ela te avisa quando não tem e até avisa exceção. Por que que ali não tem? Aplicando a regra do Zé, se eu vou a Roma, eu volto de Roma. Não vai. Agora, quando eu faço isso, muda tudo. Isso, se eu vou a Roma Antiga, eu volto da Roma Antiga. Olha o acento aparecendo aí. Entenderam legal? Bacana. Por isso, se vocês me permitem uma intromissão na vida pessoal de vocês, que tal vocês saírem pelas estradas, não sei muito longe, aqui perto você já encontra, para corrigir alguns erros de placa. Olha esse aqui, ó. Está pertinho da gente. E o cara escreveu isso na passarela. O erro tem 15 metros para quem vai e 15 metros para quem vem. É um cara caprichoso. O que ele errou aí? Se eu vou a São José, eu volto. De São José, não tem esse acento. E vou mais longe. A palavra bem-vindo, olha, perdemos o hífen de muitas palavras. Mas bem-vindo não foi uma delas. Continua sendo obrigatória a presença do hífen. Então o cara conseguiu cometer 2 erros, observe, 2 erros em 3 palavras. É um recordista mundial de estupidez, o garoto que escreveu isso aí. Né? Essa tem que ir um pouco mais para o sul. O cara fez de tudo para errar aí. Primeiro, meteu crase antes do nome de cidade. Antes do nome de cidade não tem crase. Tudo bem? Pode ter ou não nome de país, nome de estado. Cidade nunca tem crase. Legal? Então esse A3 de maio já está errado. Segundo, olha como é que ele escreveu bem-vindo. Uma palavra só. De matar. Ó. Tem um monte. Essa aqui deu dó. O cara fez certinho, é ou não é? Olha lá, bem-vindo com hífen, Itapema sem a crase. Só que ele se empolgou e colocou isso aqui, ó. Na hora que ele colocou isso aqui, ele não qualificou a palavra Itapema, é ou não é? Então precisava ter posto o que lá? A crase. Tá assim, ó.
De agora em diante, quando você for fazer uma viagem pelas estradas próximas aqui, leva no seu carro, como é que chama aqueles spray que os garotos usam para pichar a parede? Spray, isso, eu não lembrava o nome. Leva um spray que se chama spray, e quando você viu um erro desse, para o carro, vai lá e corrige, pô. Por que não? É ou não é? Não é verdade? Só não corrige essa. Essa está certa. Ué, por que Laguna? Porque Laguna é um acidente geográfico. E a cidade, quando é um acidente geográfico, a crase é obrigatória. É de cometer o suicídio, de poder ser explicação, verdade ou não é verdade? Chega, me dá um estilete, vou cortar os pulsos, acabou. Né? Acabar com essa minha vida besta. É isso aí. Legal, chegou mais comida ali. Mas é... Bacana. Segundo caso, de agora em diante, vocês vão ver que vocês já viram isso aí em questões. Porque os casos que vão aparecer de agora em diante são os de prova. Está aqui, ó. Eles adoram saber se você sabe, ou se você sabe quando vai acento no A, antes de um quê. Porque alguns vão, outros não. Aí você diria, tá, e qual é a regra que eu uso? A mesma, não muda. Troca a palavra feminina por masculina. Se o a que se transformar em ao que, é que esse ao que tem que ter acento. Começaram a entender o que eu estou falando? Vamos ver se entenderam. Vou trocar calça por casaco. Você fala, eu só clico. Vamos? Troquei calça por casaco. Fala você. Este casaco é igual? Isso, você viu o que você falou? Este casaco é igual ao que eu usei ontem. Você pegou o A e transformou em AL. Você pegou o A e transformou em AL, bota acento. Calma que você vai entender legal quando eu mostrar isso aqui, ó. Ó, a cara é a mesma. Você está vendo que a cara é a mesma? É um A antes de um quê? A mesma cara, mas será que só porque é um A antes de um quê vou pôr acento? Não, vou aplicar a regra. Troca a garota por rapaz, como é que fica? Este não é o rapaz? Vou falar este não é o rapaz ao que você se referia? Não, esse não é o rapaz a que me referia. Concordam comigo ou não? Pergunto, o A virou ao aí? Se o A não virou ao, vou pôr acento lá? Como é que é? Sim ou não? E agora a pergunta que não quer calar. E esse ao, o que é? Preposição. Ué, mas preposição quem é que pede? Quando tem partícula que, normalmente quem pede é o verbo que vem depois. Já mostrei isso aqui. Quem se refere, esse A tem que vir antes da partícula que. Começaram a entender legal? Esse segundo caso tem uma variante. É linda essa variante. É perguntar e metade do povo errar. Esse A que está aí antes do D pode ter ou não acento. Vai depender de usar a regra. E que regra? A mesma. Troca a palavra calça por paletó. Como é que fica? Este paletó é igual. Quero ouvir. Olha o que você falou. Você falou, este paletó é igual ao de ontem. Ora, se o AD virou ao D, bota acento lá e não foi nada. Show de bola? Calma. Olha isso. Será que esse acento aí se garante? Não sei. Troca garota por rapaz. Esse rapaz? Não é? Ah, mas é isso aí. Olha o que você falou. Este rapaz não é o de ontem. Pergunto, o A virou ao aí? Não, então o que você vai fazer com o acento? Vai tirar. E uma pergunta que não quer calar. Esse A é artigo ou preposição? É artigo, olha como ele virou aqui. Como é que eu estou indo? Bem? Tranquilo? Terceiro caso. O pessoal apanha para botar acento ou não no A antes de um qual. Besteira, usa a regra, uma só. Troca história por assunto, como é que fica? Este é o assunto ao qual me referi. Você concorda que o teu a qual virou um ao qual? Se virou um ao... Opa!
Você concorda que o teu a qual virou ao qual? Se o teu a qual virou ao qual, bota acento e não foi nada. E olha que coisa linda, ó. Será que esse acento está certo? Não sei. Troca a calça por paletó. Este é o paletó? Você vai dizer ao qual comprei? Ou o qual comprei? Não, é paletó, então é masculino. O qual comprei, não é? Legal. E se você fala o qual comprei, o a virou ao? Se o a não virou ao, o que é que você faz com o acento? Tira. E esse a o que que é? Artigo. Qual é o problema das minhas regras? Tem que usar absolutamente do jeito que eu falei. Porque se você chega, pega uma frase como essa e faz isso, ó. E vai lá e bota o acento, qual foi o erro que você cometeu? Você trocou a que por ao qual, foi assim que eu ensinei? Quando você tem a que, você vai tentar trocar por ao que. Deu, não deu, não tem. Então, isso aí, ó, completamente errado. Vou trocar por ao quê? Que tal? Ficou bom? Vamos, quero ouvir. Ficou bom dizer esse é o assunto ao que me referia? Vê se fica melhor assim. Ficou ou não? E se ficou melhor assim, o A não virou ao. Se o A não virou ao, o que eu faço com o acento lá? Tiro fora. Tá? Mas, ó, vou voltar. O importante é trocar pela coisa certa. Eu te dou um a que, você vai trocar por ao que. Eu te dou um a qual, você vai trocar por ao qual. Eu te dou um AD, você vai trocar por ao D. É aquilo que eu falei, mais nada. Eu dei a impressão que até agora você teve que decorar 4 regras para 3 casos. Completamente errado. É uma regra só. Por que uma regra só? Eu vou ter o acento grave indicativo de crase. Olha para cá, ó. Toda vez que o A vira ao. 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 E o que vem depois? Eu nunca mexo. Isso é que é importante. Então eu te dou um AD, você vai tentar trocar somente por, falem, ao D. Te dou um AQ, você tenta trocar só por ao que. E te dou um a qual, você vai tentar trocar por ao qual. Deu, bota acento. Não deu, não tem acento. Não tenta dar jeitinho, entendeu? É uma regra só. E o quarto caso não faz parte do grupo dos 3. O quarto caso é um caso separado. É quando eu tenho um A, preposição mais o A dos pronomes aquele, aquela e aquilo. Por quê? Esses pronomes. Não é verdade? Por que o aquele, aquela e aquilo aceitam acento? Porque esse A já foi artigo. Se escrevia assim, ó. Porque essas palavras vieram de quid, quod, do latim. Na língua portuguesa antiga é que vai aparecer um aquele, que depois com o tempo se funde a palavra. Só que esse A que se fundiu era um artigo. Por isso é que ele pode aceitar crase. Certo? E quando eu tenho essas expressões, aquele, aquela e aquilo, como é que eu vou saber se eu vou pôr acento ou não? 2 maneiras. Esse A já não é um artigo? Pensa um pouco, sim ou não? Então, para dar acento, eu preciso só de uma preposição, concorda comigo ou não? E onde eu vou buscar essa preposição? Aqui, ó. Se o verbo que aparecer antes tiver preposição A, eu já boto acento. Quem se refere, se refere? Então, essas 3 frases vão ter acento no aquele, aquela e aquilo. Essa é uma maneira. Uma outra é trocar o aquele por a este, o aquela por a esta e o aquilo por a isto. Deu para trocar, está confirmada a presença do acento. Entenderam com clareza? Vamos ver se entenderam. Ó. Será que está certo deixar esse acento aí? Claro que não.
Por quê? Porque todo cara que compra algo. Não tem a preposição a. Então não tem motivo para ter o acento. E se não bastasse isso, quem compra aquela casa, bem que podia comprar esta casa. Cadê a preposição? Não tem, tira fora esse acento daí. Fui claro, moçadinha? Mesmo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu algo? Porque o básico é o que eu dei. Legal? Você recebe nesse exato momento um telefonema importante que obriga você a sair da sala. O básico de crase você aprendeu. O que eu vou mostrar a partir de agora é o periférico. Perguntas? Desligar o ar-condicionado? Claro. Alguém tem sapato velho que não quer mais? É isso aí. Manda bala? Então tá. Se você olhar, você tem o verbo escrever, que é um verbo que pede preposição a. Concordam comigo ou não? Quem escreve, escreve algo a alguém. E o aquele outro e aquela outra começam com o artigo a. Então eu vou botar acento. E ainda eu posso trocar por este outro. Por isso que o acento fica mais do que óbvio. E por esta outra. Hã? Como nunca ouviu falar? Em que país você mora, menina? Que é isso? Vamos explicar como é que usa, só para um dia você encher a paciência dos amigos, vamos? O estoutro é uma pessoa que está próxima à pessoa que está próxima da pessoa com quem eu estou falando. Então vamos lá. Eu chego para você e falo, desculpa, mas o seu namorado é aquele rapaz que está do outro lado da rua? Você fala, não, professor, aquele não, o do lado. Então há dois rapazes, eu pensei que fosse um, você fala, não, aquele não, o outro, certo? Esse outro é o aquele outro. Porque o aquele não é alguém que está longe de mim e de você quando nós estamos conversando, é ou não é? É o aquele está ali, mas eu estou falando do cara do lado, então é o aquele outro, não é verdade? Falo, queridos, o colégio contratou dois profissionais, esses dois rapazes aqui, para tirarem dúvidas de vocês, na hora dos intervalos, quem chegar mais cedo, eles estão aqui para isso, etc. Só que para não dar confusão entre esta sala e a outra, quem vai cuidar da sala de vocês é este aqui, e não este outro, o cara que está aqui do lado. Legal? Eu posso usar isso perfeitamente, porque vocês são meninos e meninas cultos. Ninguém vai cruzar com o cara e falar, seu estoutro, eu estou com uma dúvida, porque o seu este não veio, então vai o senhor, seu estoutro. Legal. Isso é apenas uma curiosidade, nunca vi cair isso na vida. Às vezes eu tenho a sensação de que só eu falo essa bobagem. Vamos em frente. Ué, qual é o problema? O importante é você crer naquilo que você faz. Esse cara crê que ele canta. Quando é que a crase é obrigatória? Toda locução adverbial, tá? Com núcleo feminino. Então, quando eu falo à tarde, ele saiu à procura do irmão que vivia à toa pela vida. Eu tenho 3 locuções.
o núcleo é feminino, pode reparar, tá? Consequentemente, o acento é obrigatório. Para a gente não ficar esquentando muita cabeça, aqui você tem algumas locuções adverbiais que nós usamos no dia a dia, certo? Essas locuções, todas elas, quando você for escrever e observe, elas devem apresentar o acento grave indicativo de crase. Tá claro para todo mundo isso aí? Bacana. Pode falar. Quando você chega a casa e a luz acabou, como é que você entra? As apalpadelas, não? Entrar apalpando, né? Não está enxergando, vai no... Né? Desculpa mãe, desculpa pai, apalpando ali. Legal. Essa vai ser a primeira e única vez na vida que vocês vão ver isso, tá? Nunca vocês vão ver isso. Fizer curso de língua portuguesa em qualquer lugar, ninguém vai falar essa loucura. Espero que vocês entendam. Vocês concordam que eu tenho uma ideia de tempo aí? Sim ou não? Se eu tenho uma ideia de tempo, eu tenho um advérbio. Advérbio de tempo. Não estou falando grego, estou? Como eu tenho mais de uma palavra, eu tenho uma loci. O que é loci? Locução. Então eu tenho uma locução adverbial de tempo. Há uma regra. Qual é a regra? Quando a locução adverbial tiver núcleo feminino, tudo bem? Locução adverbial com núcleo feminino, ela vai ter acento. Tá bom? Vocês ouviram o que o Guido falou? Acento. Eu não falei crase. Peraí, não é a mesma coisa? Nas locuções não é. Aqui, por exemplo, é. Aqui é acento e é crase. Coisa doida. Como é que eu sei que é crase? Usando a regra que eu ensinei o tempo todo. Trocar por masculino. É ou não é? Se eu sempre escrevo à noite, eu sempre escrevo... Isso. Eu sempre escrevo ao anoitecer. Concordam comigo ou não? Dá para perceber que o A virou AU? Se o A virou AU, aquele acento ali é uma crase. Tem gente falando, peraí, mas pode ter o acento que não seja crase? Não sei. Olha isso aqui. Você concorda que isso aí é um instrumento? Se é um instrumento, é um advérbio. E isso é uma locução adverbial de instrumento. E nunca ouvi falar. Problema seu, né? Locução adverbial de instrumento, isso aí. Legal? O núcleo é uma palavra feminina. Pela regra que eu dei, toda locução adverbial feminina tem que ter o acento. Agora aí só tem um acento. Não tem crase. Por que não tem crase? Porque se eu não vou escrever a caneta, eu vou escrever, fala, a lápis. Olha que o A não virou AU aí. Então aí é apenas um acento. Não é o fenômeno da crase. Acento grave, só. De jeito nenhum. Aliás, eu vou até matar esse seu prazer. Olha o nome disso, tá? E aqui está meu sonho de consumo. Tá? Assinale a alternativa que não apresente o fenômeno da crase. Tudo bem? E aí o cara põe isso aqui, ó. Vocês não vão esperar a prova sair para ir correndo me procurar pedir para anular a questão? O cara falou que todas as 5 tinham crase. Não, figurinha, as 5 tinham acento. Uma delas só tem um acento. Qual? Hã? É fácil perceber. À esquerda, ao lado. À direita, ao lado.
ao anoitecer, ao entardecer. Agora, se eu não tenho dinheiro para comprar à vista, eu compro a prazo. Então aí eu só tenho o acento analógico, o acento por cópia da crase. É a mesma categoria, né? Depois um é masculino e outro não. Aqui é uma questão que cai muito, né? Nunca. Você sempre vai ter, em questão de crase, vai ter horário no meio. Então guardem bem, não se usa acento grave antes de numeral. Ponto final, tá? Então os feridos já chegam a 30, esquece, não vai botar acento aí de jeito nenhum. Agora, quando é que vai acento? Quando indica horário. E para você ter certeza que você está colocando o acento no lugar certo, você troca pelo único horário masculino que nós temos. O único horário masculino que nós temos é meio-dia. Se aquele horário que você está querendo saber se tem crase ou não virar um ao meio-dia, pode botar acento que está certo. Então ele voltou a casa às 3, ele voltou ao meio-dia. Ele saiu às 4, ele saiu ao meio-dia. Tá claro para todo mundo, meninos, mesmo? De verdade? Legal. Agora veja como é que tem que ser bastante claro, né? Ele saiu às 2 e voltou a uma hora qualquer. Eu vou pôr acento nos dois casos? Onde eu vou pôr acento? Só nas 2, porque esse dá para trocar por ao meio-dia, lá não dá. Não é verdade? Lá não tem como trocar por um meio-dia qualquer, não tem cabimento. 2 conjunções só levam acento grave. A medida Q e a proporção Q. Tá? Então escreveu as 2, sempre elas vão ter o acento grave indicativo de crase. Estamos acompanhando bem? Legal. Que mais? Na locução à toa. Antigamente era tão bonito isso aí, caía direto, viu? Aí os caras tiraram o hífen do adjetivo. Então elas ficaram iguais. Antigamente os caras jogavam a frase e o erro era a falta do hífen do à toa. Aí era uma questão pesadona. Mas então, aquele homem à toa traía a mulher. Esse à toa é um adjetivo, está dando qualidade ao homem, tá? E esse existe acento grave, aí existe crase aí. A palavra à toa, para quem não sabe o que é uma corda. É uma corda que se coloca principalmente em pequenas embarcações. Então vamos supor, você saiu remando, foi até uma ilhota próxima, aí você desceu na praia para ir até a ilha, fazer alguma coisa tal, e deixou teu barquinho ali do lado, para a maré não levar embora, você pega uma corda bem grande, que se chama toa, puxa da tua embarcação até uma árvore e amarra ali. É da onde vem a expressão à toa, porque a embarcação amarrada nessas condições, ela fica fazendo assim, ó, ao sabor da maré. E quando você vê alguém que na vida parece que o tempo todo está de lá para cá, daqui para lá, você fala, esse camarada está à toa. Isto é, está amarrado por uma corda ao sabor da maré. Lindo isso, né, gente? Hoje eu estou romântico. É que eu vou sair daqui direto para o jantar de aniversário de casamento, legal, né? Estou fazendo 18 anos de casado hoje, olha que beleza. Há 18 anos eu acertei a minha vida. A partir de então sou um homem alegre, feliz, satisfeito, sem problema. Tadinha da minha mulher, fazendo isso me mata. Ela me mata por menos que isso. Mas repare que o à toa é uma locução e tem crase, porque o à toa pode ser trocado por um masculino. Uma pessoa que vive à toa vive ao léu. Já viu essa expressão? Ah, essa mulher vive ao léu. Quer dizer, vive jogada num terreno baldio, um terreno enorme, ela está largadona, né? Locução adjetiva porque dá qualidade a um substantivo, tá bom? Antigamente eles davam essa frase e perguntavam se ela estava certa. E ela invariavelmente estava errada, porque faltava o hífen no primeiro à toa. Por quê? Antigamente, até uns 4 anos, o à toa adjetivo, tá vendo? Ele tinha hífen. Hoje, eles não podem perguntar mais
se a frase está certa ou está errada. O que eles podem perguntar é o que é esse à toa ou o que é esse à toa. Esse à toa é adjetivo porque se liga a um substantivo. Homem safado, sem vergonha. Esse à toa é locução adverbial porque é o modo como ele anda, o modo como ele vive. É um advérbio de modo. Bacana? Perguntas, por favor. Está aí o quarto caso, o quinto e último. Olha, esse erro é um erro muito comum e vai ser cobrado de vocês, por causa do tipo de concurso que vocês vão fazer, que é esse erro aqui, ó. Esse vai ser cobrado de vocês. Pronome de tratamento não importa se é um vossa senhoria que é simples, ou saber lá eu, vossa divindade, você está falando com Deus. Não importa, não use o acento grave indicativo de crase antes de pronome de tratamento. Uma bela maneira de perceber isso é que todo pronome de tratamento, tenha ele a importância que tiver, equivale a esse aqui. E quando você substitui qualquer pronome de tratamento por você, esse A não vira ao. Você não vai dizer um ao você aí, concordam comigo ou não? Se você não diz ao você, é óbvio que o acento ali não vai acontecer, porque o A não está virando ao. Tá bom? Então não existe o acento grave indicativo de crase antes de pronome de tratamento, qualquer que ele seja. Pergunta. 4 exceções. Quem são as 4 exceções? Senhora, senhorita, dona e madame. Por quê? Porque quando eu vou trocar, eu não troco por você. Porque essas 4 têm masculino. Senhora tem o quê? Senhor, senhorita tem o quê? Senhorito. Madame, dona tem o quê? Dom. E madame tem? Vocês fugiram do primário, né? A escola tinha muro baixo. Cavalheiro. Cavalheiro, é verdade, é. Por que vai ter acento? Porque eu troco não por você, e sim por um masculino. Certo? Então, eu tenho crase com os 4. Perguntinhas, por favor. Agora, você vai ver quando a crase é proibida. Não pode usar. O caso mais famoso é esse aqui, ó. Não há acento grave indicativo de crase antes de palavra masculina. Então, quando eu falo, meu carro é movido a etanol, vou botar acento ali só se eu for tanso. Etanol é uma palavra masculina, tá? Tem uma exceção? Tem. Manjadíssima essa exceção. Manjadíssima. Por que ela é uma exceção? Falem. Por causa da expressão moda. Eu tenho isso aqui escondido, ó. E como eu tenho isso aqui escondido, eu posso trocar por um masculino, olha lá. Legal? É, a moda de Caetano é o estilo de Caetano, por isso que o A Caetano está levando acento. Tá? Você pega todas as gramáticas, elas só falam isso. Hã? Eles esquecem que há outros momentos em que há palavras ocultas. Tá? Há outros momentos. Não é só indicando moda, indicando estilo. Não. Há outros momentos. Aqui, por exemplo, nós temos isso aqui escondido. Não é verdade? E que dá para trocar por departamento. Ele foi, falem, ao departamento de homicídios. Tá bom? Agora, uma coisa eu garanto para vocês. Cara que monta concurso, não se arrisca. Certo? O cara não se arrisca. Não vai meter de falar um troço desse e comprar uma briga. Palavras repetidas. Eu não ponho crase, né? Olha lá. Vai crase com palavra repetida. Dia a dia, inclusive, nem podia porque é masculino, né? Olha, a ideia do sapato velho, que quem quiser se livrar, que agora dá para jogar no cara lá, não é? Mandar daqui de cima uma sapatada,
Não, eu acho que todo mundo tem direito de expor a sua arte. No banheiro da casa dele. Muito bom. Pega uma gramática, todas falam isso. Todas. Nenhuma fala isso, ó. Você concorda que cada palavra tem uma análise diferente? Quem leva uma coisa a outra. Então, se eu trocar por masculino, olha o que vai acontecer. E olha o que vai acontecer lá. Acento com palavra repetida. Falei, os caras não se arriscam. Imagina o cara chegar e fazer isso aqui com você, ó. Ele rompeu à toa. À toa? À toa, à toa. Essa frase tem significado. Ele rompeu à toa, não pus o acento. Quer dizer, ele arrebentou com a corda. E ele conseguiu arrebentar com essa corda porque era uma corda à toa. Era uma corda vagabunda. Certo? E ele fez isso de bobeira. Ele fez isso porque ele quis. Ele fez isso à toa, à toa. Você acha que o cara se arrisca a botar um negócio desse? Fez nem aí. Você percebeu? O cara não vai se arriscar a botar um negócio desse. Isso aí é comum. E é tão lógico que botar o acento aí realmente, não tem preocupação nenhuma com a correção, né? O A está no singular, festa está no plural, esse A é só o quê? Só preposição, claro. Pedida pelo verbo ir. Olha aí quando eu troco por masculino. Falei isso agora. Não se usa a crase antes de pronome. Sim ou não? Quero ter certeza, eu vou trocar ela por que pronome? Então. Tá? Agora ele atacou, gente. Agora o homem engatou uma primeira. Sai de perto. Acabei de mostrar isso aqui. Qualquer que seja o pronome de tratamento, eu troco por a você. E disse que há 4 exceções. Quais são elas? Vocês será que já decoraram? Senhora, senhorita, madame e dona. Senhora, senhorita, dona e madame. E essas são exceções porque elas têm masculino. Vocês estão vendo? Eu estou dando regra, mas a regra que você está usando é uma só. Concorda? Não estamos inventando regra nova, é uma só. Essa é uma frase de prova. Porque com essa o cara cobra várias coisas. O que é que ele cobra? Nunca se usa o acento grave indicativo de crase antes dos pronomes cujo e cujas. Tudo bem? Outra coisa que ele cobra. Nunca se usa artigo depois. Aliás, não existe o acento porque não tem artigo antes. Esse pronome não aceita artigo nem antes nem depois. Então, antes eu nunca vou ter o acento grave, indicativo de crase, depois nunca vou ter artigo. Vou corrigir com um toque. Ó, vou até voltar, porque me deu um trabalho desgraçado para fazer esse negócio de sobe, desce e vira. Ó, tá vendo? Eu estou com acento aqui e um artigo aqui. Vou fazer desaparecer 2 artigos. Então, nisso, desaparece o acento e desaparece o artigo aqui. E esse A que sobra, o que que é? Preposição. E preposição com pronome e conjunção, quem pede é quem vem depois. Todo cara que vai, vai? Pronomes interrogativos, você nunca vai meter um acento aí, não existe isso. E pronome indefinido, também nunca vai ter acento aí, não tem como. Artigos indefinidos, não há como colocar o acento grave, porque o acento grave ocorre com o artigo definido, certo? Mas mesmo assim, se você quiser trocar por um masculino, você vê que o A não vira AU aí. Tá?
tá? Com numerais cardinais, o acento não existe. Ó, cardinais. O que é cardinal? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Por isso, pessoal do spray vai ter placa de montão para corrigir. Legal? Desvio a 200 metros, nunca. Sem esse acento aqui. Tá? Cuidado quando o numeral está indicando horário. Legal? Mas aí você não erra, porque você troca pelo quê? Ao meio-dia. Estou indo bem? Né? Agora, isso não é numeral cardinal. Isso é numeral ordinal. Primeiro, segundo, terceiro. Aí pode ter. É só trocar para o masculino. Você fala, referiu-se ao primeiro aluno do simulado. Bota acento lá e não foi nada. Perguntas, por favor. Essa eu já mostrei quando eu mostrei artigo. Mas vamos mostrar de novo. Que casa não leva o acento? A nossa. Está lá. Quando é a nossa, nunca tem crase. Tá? Que casa sempre tem que ter? Quando é dos outros. O que é a dos outros? É casa especificada. Especificou não é a minha, é de outra pessoa. Menina, eu vou à casa trocar a roupa e já volto. Sem crase. É a minha. Eu vou à casa de minha irmã pegar um dinheiro, já volto já. É a dos outros. Tá bom? Pode falar. Só preposição. O verbo ir pede preposição a. Todo cara que vai a algum lugar. Você quer sentir quando é que o artigo volta ou não? Aplica a regra do Zé Renato. Se voar e volto da, crase a. Se voar e volto de, crase para quê? Eu chego para você e falo, eu vou à casa e já volto. Se eu vou à casa, daqui a pouco eu vou voltar? Não, usando preposição de. Eu vou voltar de casa. Olha como você só usou a preposição. Eu vou à casa de minha irmã e já volto. Se eu vou à casa da minha irmã, daqui a pouco eu volto da casa da minha irmã. Olha como o artigo aparece quando não é a minha casa. Entendeu, companheiro? Palavra terra. Que palavra terra não aceita o acento? Aqui é o contrário da palavra bordo. Porque a palavra bordo não admite artigo. O que é bordo? É estar em um barco. Certo? Nós estamos todos em um barco e eu viro e digo, olha, a cervejinha acabou? Eu vou até o cais comprar algumas cervejas. Vocês querem ir comigo? Elas viram e falam, não, mestre, a gente prefere ficar a bordo. E não a gente prefere ficar ao bordo. Percebeu? Como a palavra bordo não aceita artigo, a palavra terra, quando é o contrário de bordo, não aceita crase. O marinheiro estava a bordo e resolveu ir à terra. Tanto é que se aplicar a regra do Zé, dá certinho. Se eu vou à terra comprar cerveja, daqui a pouco eu volto da terra, porque estava enterrado, eu volto de terra. Olha como eu falo. Já, eu vou à terra de meus pais, aí já não é mais contrário de bordo. Eu volto da terra dos meus pais, aí a crase vai existir. Tá bom? E por último, a palavra distância. Sem uma especificação numérica, ela não leva acento. Especificou numericamente, ela leva acento. Tá? Esse é bem mais simplificado, não precisa esquentar muita cabeça com isso. Nunca se usa crase com verbo. Tá? Nada de botar crase com verbo. Só toma cuidado quando eu falo isso. Procura e espera são substantivos. Procura é o ato de procurar, espera é o ato de esperar. E olha como tem um ao aí. Tá? Cuidado com essas duas expressões, elas são locuções prepositivas. Elas têm um acento grave indicativo de crase. As gramáticas não mostram, mas a crase é obrigatória depois da palavra candidata.
É ou proibida? Proibida depois da palavra candidata. Só trocar para o masculino você pega na hora. Ele foi candidato, falem, a vereador. Então não tem por que botar esse acento. E também é proibida aqui, ó, com a palavra promovida. Bota no masculino, você foi promovido a diretor da empresa. Se o A não virar AL, o acento desaparece. Vocês notaram que basicamente eu usei uma regra, desde o começo até agora, praticamente uma só. Diante de nome de cidades, né? Eu não vou colocar acento. Se eu vou a Paris, eu volto de Paris. Se eu vou a Florianópolis, eu volto de Florianópolis. Se eu vou a Roma, eu volto de Roma. É só aplicar a regra do Zé aí, funciona, que é uma barbaridade. Só toma cuidado que se eu especificar a cidade, aí o acento aparece. Se eu vou a Roma dos Césares, eu volto da Roma dos Césares. E aquele negócio que nunca ninguém falou para vocês, a história de Laguna. Certo? Que é um acidente geográfico. Tá bom? Bacana. Quando é que você pode pôr ou não? Com nome próprio feminino. Você pode pôr ou não. Legal? Só que não é assim também, pode pôr ou não. Depende da imagem, daquilo que você quer passar. Quando você bota um acento antes de um nome feminino, você dá a entender que a pessoa é amiga sua. Sem o acento, é apenas uma pessoa com quem você está mantendo contato. Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Não? Legal, vamos lá. Quem é casado aqui, levanta o braço, deixa eu ver. Ótimo. Quando você foi fazer os convites para o seu casamento, você não escreveu o nome da pessoa com um A? Esse A depende da relação que você e o seu atual marido tinham com a pessoa. Se é uma amigona, é um A com acento. Se é alguém que você está convidando, porque, sabe lá eu, trabalha com seu pai, é importante para ele que a pessoa vá, é um A sem acento. Se for homem, é um A seco, sem o artigo. Agora, se for um amigão, é um AO. Tá? A João de Oliveira é um cara que trabalha com meu pai, nem sei quem é o cara. O João de Oliveira, amigão meu, de ir ao banheiro junto, fazer xixi cruzado, lutar espada com xixi. Amigo mesmo, né? Amigo realmente. Entenderam bem como é que faz o uso disso? Sabiam disso, não? Não, né? Pois é, teve um filho da mãe de um professor de português, agora já não está mais na casa, que há uns 15 anos o cara foi se casar. E normalmente, vocês trabalham, sabe disso, em empresa, o cara vai casar, ele bota um convite no mural, e o pessoal faz uma vaquinha, compra um conjunto de prato, dá de presente para ele, e está tudo feito, é ou não é? E vamos na festa do cara encher a cara, é só para isso que serve o casamento de amigo. Mas ele não, ele fez questão de entregar convite para cada uma das pessoas. É mole ou quer mais? Para cada pessoa. E ele fez isso na hora do intervalo grande. Tinha uns 40 professores na sala. Ele pegou um monte de convite e começou. Daqui a pouco ele está num cantinho aqui assim, entregando convite, uma professora do outro lado vira e fala assim: professorzinho de português vagabundo, hein? Cadê a crase aqui na frente do meu nome? Ele, de onde ele estava, ele olhou para ela e falou: mas fulana, você não é minha amiga. Cara, foi um tal de todo mundo ir no armário para olhar se tinha a crase ou não tinha. O animal distinguiu os professores com quem ele tinha amizade dos que ele só era colega pela crase. Era uma besta humana. Não se faz isso. Mas que foi legal, foi. O quê? É facultativa. É facultativa. É do jeito que eu estou colocando aqui. E olha quando é homem como é que fica, tá vendo? Tá? Qual das duas é minha amiga? De cima ou de baixo? A de baixo. Essa não é minha amiga. Mas mesmo assim eu botei o acento. Por quê?
Porque eu especifiquei. Qualquer coisa que você especifica ganha um acento. Aqui eu sou obrigado a pôr. Não se manda uma carta, nada para ninguém usando apelido, se a pessoa não é sua amiga. Ah, mas não é, e daí? Mandou, mandou, ajoelhou, reza. Essa mulher é minha amiga? Adoraria que fosse, mas não é. Aqui, ela também não é minha amiga, mas eu botei o acento. Por quê? Porque especifiquei. Pronomes possessivos, a crase é facultativa. Quer ver como você pega fácil isso? Troca irmã por irmão. Como é que você falaria? Escreverei. Você está falando ao e ela está falando a. Quer dizer, dá para falar de duas maneiras. E se dá para falar de duas maneiras, com a irmã também dá para pôr acento ou não. Você percebeu que o primeiro caso é facultativo? Mas o segundo é obrigatório. Por quê? Porque no primeiro caso eu consigo duas opções. Concordam comigo ou não? Mas no segundo caso não. No segundo eu só consigo dizer e não. Vamos lá, galera. E não ao seu. Então lá é obrigatório. Qual é a história? Quando eu não ponho a irmã ou o irmão, vira obrigatório. Perguntas? Preposição até é facultativa. Trocar para o masculino eu percebo na hora. Eu vou até o colégio ou ao colégio. E com certos nomes de lugar. Esse é o finalzinho do assunto, é um finalzinho meio dramático, viu? Quando a crase foi sistematizada, na década de 30 do século passado, percebeu-se que havia um descompasso entre o uso de determinadas palavras aqui no Brasil e lá em Portugal. Aqui no Brasil, a gente colocava artigo antes da palavra França. O português até hoje não coloca. O português vira e fala, acabei de chegar de França. Nós dizemos, acabei de chegar da França, certo? Nós colocamos artigo, eles não. Então, o que fizeram? As duas academias, brasileira e lusitana de letras, hoje está de lascar mesmo, hein? Caramba! Sabe o que nós vamos fazer? Mandar instalar um desses, como é que chama? Um negócio de fone, esses grandes, um megafone lá fora, para tudo aquilo que a gente falar aqui, ser triplicado lá para fora. Já imaginou? Aí ia ser legal. Pô, palavra França, por conta disso, admite as duas. Qual é o perigo? É cair uma questão com a palavra França e você aplicar a regrinha do Zé, a regra do Zé vai te dar uma opção só. A opção de uso. Se eu vou à França, eu volto da França. Só que França também admite vir sem. Então não vai ter jeito. Você vai ter que decorar esses nomes que eles se uniram. Não, especificou, acabou. Especificou, acabou. Então, essas palavras que aí estão, são as que o pessoal das duas academias, lá na década de 30 do século passado, houveram por bem aceitar duas opções de crase. Há mais ou menos uns 30 anos eu dei essa aula, uma semana depois uma menininha veio para mim e falou, bolei uma frase para você usar e o teu aluno decorar as palavras. E ela me deu de presente isso aqui, ó. E eu uso até hoje. Ro, eu afim de francesas Flandres. Com essa frase, ro, eu afim de francesas Flandres, eu lembro todas as palavrinhas. Pode ver, Holanda, tá vendo? Europa, o AF é África, o IN é Inglaterra, Dinamarca, França, Espanha e Ásia. Flandres e Escócia, ou vice-versa. Tá bom? Legal. Respirem fundo enquanto eu vou caçar o outro assunto de hoje.